Oi, pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Divã Cristão. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? É isso mesmo. Pessoas, quantas vezes, às vezes alguém se aproxima da gente para mostrar algo pra gente que talvez a gente não tenha percebido, ou para falar uma verdade que a gente precisa ouvir. E que muitas das vezes a gente nem gosta de ouvir porque machuca, incomoda, não é verdade? A pessoa aborda algo que nos traz incômodo, algo que a gente não quer encarar, que a gente vai deixando de lado, a gente vai finge que não está vendo, mas vem alguém e aborda justamente aquele assunto que nos traz desconforto, né? Mas tudo isso é para o quê? Para o nosso próprio bem. Em João capítulo 6, versículo 67, Jesus falou isso para os discípulos, falou assim para eles: querei vos retirar também? Por que Jesus falou isso? Vocês querem se retirar? Porque muitos dos seguidores de Jesus, muitos dos discípulos de Jesus já não estavam mais andando com Jesus. Aí você pergunta, mas por que eles se afastaram? Por que eles não estavam andando mais com Jesus? Por que eles tornaram para trás? Porque muitos deles ouviram um discurso de Jesus que foi um discurso duro, difícil de ouvir, mas era algo que era necessário ouvir. Não é verdade? Então, porque Jesus fez aquele discurso duro, eles se escandalizaram. Tanto que eles disseram, duro é esse discurso para ouvi-lo. Entende, pessoas? Então, muitos de nós, às vezes queremos só ouvir coisas bonitas, coisas boas, elogios. Até na casa de Deus só queremos ouvir aquilo que nos agrada. Entende? Só que Deus não vai falar aquilo que nós queremos, Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Deus não está aqui para agradar A, B ou C, Ele vai falar aquilo que é necessário. E aquilo que nós precisamos ouvir. Entende? E às vezes, aquilo que nós precisamos ouvir é um duro discurso. Entende? É algo que vai trazer incômodo. Vai trazer desconforto. Vamos ficar aborrecidos porque a gente não quer encarar aquilo. Só que é com a verdade que vai acontecer a mudança, que vai acontecer o upgrade. Quando eu paro para ouvir, quando eu reconheço e realmente isso daqui é verdade, isso daqui eu estou protelando há muitos anos. Vou dar um pequeno exemplo, alguém que precisa dizer a verdade e não diz, omitiu lá atrás e tem que continuar mentindo, por que não resolve isso logo? E fala a verdade. Para que protelar com a mentira? Mentira tem perna curta. Porque uma mentira vai chamando outra mentira e assim você vai ter que ficar mentindo. Então é melhor encarar a verdade. É duro, mas é melhor encarar a verdade. Então muitos dos discípulos de Jesus tornaram para trás. Não estava mais caminhando com Jesus. Por quê? Porque Jesus deu um discurso duro para eles. E eles apostataram da fé. Pararam de andar com Jesus, pararam de seguir Jesus. Pararam. Teve uma vez
cheguei numa pessoa e essa pessoa, gente, ela tinha muitas qualidades, muitas mesmo. Até hoje eu admiro essa pessoa demais. Ela é uma pessoa de muitas qualidades. Só que ela tinha um defeito, que esse defeito estava anulando todas as qualidades dela. E aquilo estava me incomodando. Estava me incomodando. Porque eu falava o que eu estava vendo ali, falava, olha, vamos mudar, porque você tem muita qualidade, só que esse defeito aqui está estragando tudo. Se eu ficasse calada, eu estava sendo falsa. E se eu falar, ela pode virar a cara para mim e não gostar. Se for analisar, dos dois jeitos, não é bom. Mas é melhor correr o risco e falar a verdade. Porque quem diz a verdade manifesta a justiça de Deus. Até que chegou um dia, eu cheguei nessa pessoa e falei, fulano, você tem 1001 qualidade, mas esse defeito está estragando tudo. E eu não posso ocultar isso de você, e muito menos fingir que está tudo bem. E eu estou falando para o teu bem. Pensei comigo, se ela for humilde, ela vai ouvir e vai agradecer e não vai guardar nada. Mas se ela não for humilde, se ela for uma pessoa dura, orgulhosa, ela vai ficar com raiva de mim. E graças a Deus que essa pessoa é uma pessoa de Deus. Por quê? Porque quando foi dito isso para ela falou assim, não, eu vou observar. Eu vou ver isso daí que você está falando, eu vou observar o que eu estou fazendo, para que eu venha mudar esse hábito, essa maneira de agir, esse tipo de comportamento. E essa pessoa mostrou para mim o quanto ela é de Deus, porque ela foi humilde, sabe? Então Jesus deu um discurso duro para aqueles discípulos, mas eles não gostaram, eles se escandalizaram. Eles voltaram para trás, não andavam mais com Jesus. Entende? E aí Jesus perguntou para os discípulos dele, os 12, né? Falou assim, e vocês? Vocês não querem se retirar, não? Vocês não querem ir com eles, não? Aí Pedro declarou, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Se as palavras da vida eterna, o verbo vivo que nos dá vida e vida eterna, está em ti. Para onde que nós iremos? Então, se eu quero ter vida eterna, essas palavras de vida eterna está em Cristo. Está em Jesus. E eu tenho que buscar estas palavras. E aonde eu busco essas palavras? Na palavra de Deus, na Bíblia. São palavras de vida eterna, que vai trazer vida na tua vida. Essas palavras é a bússola que vai direcionar você no caminho. E os discípulos disseram, Senhor, nós temos crido, porque tudo é pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é produzida quando eu paro e ouço a palavra de Deus. Essas palavras produzem fé no meu coração, fé no teu coração. E os discípulos dizem, nós ouvimos as palavras da vida eterna. Nós cremos nas palavras da vida eterna. Elas estão dentro de nós, elas dão vida a nós. E também nós temos conhecido quem tu és. Nós temos aproximado de ti. Nós temos conhecido quem tu és, porque estamos andando junto com o Senhor. Temos tido experiências com o Senhor. Temos um relacionamento com o Senhor. Vemos os sinais, vemos as maravilhas. Vemos o teu exemplo. Porque o Senhor é o nosso modelo, é o nosso exemplo, a quem nós temos que imitar.
Então nós temos conhecido quem tu és. Nós temos experimentado a tua grandeza, o teu poder. E nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Então não tem outro lugar para ir. Tu és o nosso caminho. Tu és a nossa verdade. Tu és a nossa salvação. Tu és a nossa vida eterna. Isso que os discípulos disseram, pessoas. E hoje, trazendo para hoje, muitos que dizem seguidores de Jesus estão apostatando da fé. Não estão andando mais com Jesus, não estão mais lendo a Bíblia, não está mais indo à igreja, ouviu a verdade, se alegrou com a verdade. E onde está o erro? Será que essa pessoa realmente teve um encontro com Jesus? Ou ela gostava de estar ali reunido, gostava de ouvir as palavras bonitas, mas ainda não teve aquele relacionamento, aquele encontro de verdade? É igual quando tá paquerando alguma coisa, você tá namorando alguma coisa, você fica observando, olhando, mas ainda não teve aquele encontro real. É preciso conhecer a Deus. É preciso ter experiências com Deus. Quem tem experiências com Jesus não deixa Jesus por nada. Quem tem um encontro real com Jesus não deixa e não abandona Jesus por nada. Porque Jesus é luz, é a nossa luz. Se eu quero ser iluminada, é através dele. Se eu quero ter a salvação, é nele que está a salvação. Se eu quero ter força para caminhar nessa vida, é dele que vem a força que me sustenta. Entende, pessoas? Então, nós temos que fazer isso. Eu tô seguindo a Jesus por qual motivo? O que me faz seguir a Jesus? É porque eu tive experiência com ele, porque eu conheço e sei quem ele é? Ou porque eu acho bonito? Ou só porque eu quero, não, agora eu quero ficar um pouquinho aqui, curtir aqui. O que eu quero? Eu deixo essa reflexão para o teu coração. Realmente já tivemos o verdadeiro encontro com Jesus? Porque aqueles que verdadeiramente se relacionam com Jesus, anda com Jesus, tem experiências com Jesus, jamais vai virar as costas para Jesus. Aquelas pessoas que viraram as costas para Jesus, talvez até andou com Jesus pessoalmente, mas não teve um verdadeiro encontro espiritual com Jesus. Deixa essa revelação para você.